Gente, essa questão vem trazendo que uma discussão importante que atualmente tem se estabelecido é relativa à utilização dos recursos energéticos não renováveis, como o petróleo, usado em automóveis e em usinas termoelétricas. Eles pedem para a gente apresentar duas alternativas à utilização desse recurso, de forma a promover um desenvolvimento mais sustentável. Então, para a gente responder essa questão, primeiro a gente tem que pensar, o que é um recurso não renovável? Então, um recurso não renovável é aquele que, ao longo do tempo, ele não consegue se recuperar. Então, o petróleo, por exemplo, você vai utilizando e ele vai se acabando. Ele tem um nível de esgotamento. Então, ele, com o passar do tempo e a utilização, ele tem um fim. Ele acaba. Um recurso que é renovável, a gente consegue utilizar e ele não acaba. Então, ele é cíclico. A gente continua utilizando após um primeiro uso. Por que é importante isso? Porque esses recursos não renováveis que têm um fim, em algum momento eles vão acabar e nós precisamos de alternativa. Então, hoje o petróleo é largamente utilizado. Então, quando ele acabar aí, vamos então pensar em alternativas? Não. É importante que pensemos nessas alternativas antes dele se findar. E outra coisa, outro conceito importante da gente definir antes de responder é o de desenvolvimento sustentável. Porque para um desenvolvimento ser considerado sustentável, ele tem que se basear em 3 pilares: um econômico, um social e o ambiental. O que isso significa, gente? Que uma economia, para ela promover um desenvolvimento sustentável, ela tem que pensar que não podemos visar o lucro a qualquer custo. Eu não posso lucrar não posso só pensar no lucro, com exploração, por exemplo, do capital humano ou do capital ambiental, da sociedade ou do meio ambiente. Então, o lucro, ele não pode ser a qualquer custo. Mas para ser sustentável também, nós temos que pensar no social, um aspecto social. O que seria isso? Como que eu consigo desenvolver, como que uma economia pode ser sustentável? Tem que, então, pensar numa sociedade bem cuidada e saudável. Então, é uma sociedade que tem que ser valorizada. Então, os trabalhadores têm que ser bem cuidados, eles têm que receber um valor que é possível de viver em harmonia. Então, é importante, para ser sustentável, ter uma sociedade saudável e bem cuidada. Em todos os aspectos, né, pessoal? Ela tem que ter condições de ser capaz de viver em harmonia. E o ambiental, que é o mais falado quando a gente fala em sustentabilidade, que é o quê? Promover uma economia com o menor impacto possível. Então, se a gente pensar de novo nos recursos renováveis e não renováveis, um recurso que é renovável, ele tem um impacto menor, porque ele não vai acabar. A gente vai usar e ele vai continuar na natureza. E aí a gente tem que pensar, então, nessas alternativas ao petróleo. Ele falou primeiro o petróleo utilizado em automóveis, né, gente? Que é o petróleo que é transformado na gasolina, que é a maior fonte hoje para movimentação dos veículos terrestres. Mas, para substituir o petróleo, a gente pode usar o álcool, ou etanol, né, que vem escrito nos postos de gasolina. O que o etanol? De onde vem o etanol? Que ele não é um recurso não renovável, ele tem renovação. O etanol, normalmente, ele é produzido por meio da cana-de-açúcar. Tem outros tipos de álcool, mas, no caso do álcool para fazer combustível, esse é o mais utilizado. Então, esse etanol é obtido da cana-de-açúcar, que pode ser replantada várias vezes. Considerando técnicas sustentáveis, ele é um excelente combustível renovável. Agora, se a gente for pensar o petróleo utilizado em usinas termoelétricas para a produção da energia elétrica, a gente pode substituí-lo, né, para a produção de energia elétricas em hidrelétricas. As hidrelétricas, né, a fonte motriz para a produção da energia é a água. Então, essa água que vai girar as turbinas, o movimento do giro das turbinas vai produzir energia elétrica. Como a água é um recurso que está ali, é renovável, se essas hidrelétricas forem construídas, considerando todas as tecnologias que já existem para menor impacto ambiental, é uma
solução extremamente sustentável e renovável para não utilizar o petróleo queimado em usinas termoelétricas. Então, seriam essas duas alternativas.